Quinta, 18 de julho, verso para memorizar. E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. História em formato de sanduíche, parte 2. Pergunta 8. Leia Marcos 3, 20 e 21. Que experiência levou a família de Jesus a considerá-lo como fora de si? Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Uma acusação de instabilidade mental é grave. Geralmente é feita quando alguém se torna uma ameaça à sua própria segurança. A família de Jesus tinha essa opinião porque ele estava tão ocupado que não parava para se alimentar. Tentaram levá-lo à força. Nesse ponto se encerra a história que fica na parte externa do sanduíche, que tinha sido interrompida pelo relato em que os escribas insultaram a Jesus. Há um estranho paralelo entre os relatos da história em formato de sanduíche. A família de Jesus parecia ter uma visão semelhante à dos escribas. A família dizia que ele estava fora de si, enquanto os escribas diziam que ele estava aliado ao diabo. Pergunta 9. O que a família de Jesus queria? Qual foi a resposta dele? Marcos 3, 31 ao 35. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa cena parece estranha. Se a sua mãe e os outros familiares viessem vê-lo, você não os receberia? O problema é que naquele momento a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. Jesus reconheceu isso e redefiniu o conceito de família. Aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão, irmã e mãe. Ele é o Filho de Deus, e aquele que se alinha com a vontade de Deus torna-se sua família. As duas partes dessa história em formato de sanduíche contêm uma profunda ironia. Na história interna, Jesus diz que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. À primeira vista, parece que, na história externa, a casa de Jesus, sua família, está dividida. Mas Jesus resolve esse enigma ao redefinir o conceito de família, afirmando que os que fazem a vontade de Deus junto com ele são sua família. Muitas vezes, ao longo da história, os cristãos se viram alienados de seus próprios parentes. É uma experiência bastante difícil. Esse texto de Marcos revela que Jesus passou pelo mesmo problema. Ele compreende essa situação e pode confortar aqueles que sentem esse isolamento doloroso.